Olá para todos. Vamos aqui dar uma olhada na prova de interpretação de texto e literatura da ESPM. A prova foi uma prova característica em língua portuguesa, especialmente no setor de análise de textos, em que a gente encontra uma sequência de questões de análise, de interpretação, facilmente, entretanto, depreendidas as suas respostas do próprio texto longo, né, o primeiro texto, como sempre faz a ESPM. As respostas vêm com naturalidade da leitura do texto. Uma leitura atenta a resolver essas primeiras questões. Em seguida, nós temos uma sequência de questões que envolvem intertextualidade, em que a gente vê a comparação entre texto já dado, o texto 1 longo, e outros pequenos textos, como sempre também faz a prova da ESPM. E depois, algumas questões específicas, né, que envolvem análise de discurso, em relações lógicas, marcas então dessas relações lógicas como a oposição ou a causa e consequência, né? Como bem a gente vê durante o curso por aqui. Envolvendo então essas relações lógicas, nós tínhamos 3 questões. Depois também 2 questões envolvendo textos não verbais e a mistura de textos não verbais com textos verbais. É o caso das charges, ou o caso de uma fotografia que aparece brincando com o Vidas Secas, relacionando então o texto não verbal até com a informação que está no livro Vidas Secas, casando literatura com essa parte de texto não verbal. E por último, as questões que envolvem estética, ou seja, figuras de linguagem e as próprias questões de literatura. Nesse caso, a prova foi bem econômica, especialmente havia 2 questões mesmo de literatura, o demais era de discurso, mas não necessariamente envolvendo o texto literário. Nesse sentido, então, a prova bem honesta, bem clara, né? Uma das mais claras que a gente tem visto ultimamente da ESPM, além do que uma prova que teve um certo bom humor, né? Até pela escolha dos textos que ela cobrou. Em literatura, o que chegamos a entender é que a prova tenha sido talvez econômica demais, com pouquíssima cobrança. Mas, no mais, uma prova equilibrada entre análise de texto e a gramática. Muito bem. Um comentário especial sobre a questão, por exemplo, número 5, né, que é uma questão bem típica, ou seja, na prova de interpretação de texto, em que se tem um texto a ser interpretado, mas que a informação ela não estava dada explicitamente no texto. Ela exigia uma leitura do subentendido, como a gente diz, aquilo que sugere-se por detrás do texto nas entrelinhas, né? Por isso, quando se lê o 6º parágrafo da questão, citado na questão número 7, né, vê-se por subentender, né, que está por detrás daquela afirmação do parágrafo, que a convivência apenas virtual não é suficiente para o conhecimento do outro, pois a palavra não substitui a presença. Essa informação ela não está dada no texto, mas ela se subentende a partir da leitura do texto. Tá? Depois, uma questão também típica de análise de discurso, né, para fazer outro setor, uma questão de relações lógicas que tem justamente na questão 7, logo em seguida. A questão propõe o seguinte: a frase, a tecnologia ligou os jovens de uma forma tão intensa que os relacionamentos com os adultos estão diminuindo. Estabelece aí uma relação de, então, uma questão de relação lógica à interpretação de texto. Nós temos uma primeira parte da afirmação que aparece como causa e depois a consequência desta causa logo em seguida, e as 2 partes estão ligadas pela conjunção que, tá certo? Muito bem, indicando essa relação de causa e consequência que a gente encontra como resposta. E por último, uma dica também, quando dizemos a prova da SPM costuma valorizar, né, as questões de estética modernista, né? Por isso mesmo a questão 20 aparece como uma questão muito típica. Um texto bem conhecido de Manuel Bandeira, poema tirado de uma notícia de jornal, em que o principal que se vê é a relação entre prosa e poesia e um retrato então do cotidiano. Nesse caso, o retrato de um cotidiano, o retrato do cotidiano brincando com a questão social, ou seja, tecendo uma crítica social, né? E no texto, apesar da gente ver uma circunstância de tragédia social, de miserabilidade e de marginalização de um personagem que aparece nesse pequeno poema narrativo, né, não existe, no caso, uma motivação explícita no texto
para que o personagem tenha cometido, como se insinuou no final do texto, um suicídio, disse no texto. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. O texto não deixa explícita uma causa para essa atitude, né? Uma questão típica de literatura, mas que literatura moderna, envolvendo, entretanto, interpretação de texto no fim da conta, ok? É isso, um abraço, até mais.